Boa noite, Renato. Tua análise da partida, da atuação do Grêmio, se o empate te deixou um gosto amargo? O gosto bem amargo, né? Poderíamos ter perdido, que era o que nós merecíamos hoje. O adversário foi melhor em todos os sentidos. Tivemos alguns poucos minutos de bons momentos, principalmente no momento que a gente virou a partida. E numa falha coletiva, infelizmente, no final do jogo nós cedemos um empate ao Bragantino, que até então era injusto, inclusive, o placar, mas futebol é bola na rede, né? Fizemos os 3 e, infelizmente, nesse erro coletivo nós tomamos o terceiro gol de empate. Com um gosto amargo, porque nós estávamos na frente até o final do jogo. Não que nós merecíamos, mas nós estamos na frente. E por um erro, digamos assim, coletivo, mas infantil, nós deixamos de ganhar mais 2 pontos hoje. Boa noite, Renato. Qual é a situação de 2 jogadores, do Reinaldo e do PP? O Reinaldo que ficou no banco e o PP que não ficou. Eu pergunto sobre o Reinaldo, ele está sendo preparado para voltar na quarta-feira, ele tinha condições hoje de jogo ou não? Eu pergunto sobre ele porque o Diogo Barbosa teve problemas na marcação desde o início da partida, né? O Reinaldo a gente está tratando, ele ainda sente um pouquinho o local da lesão. É um jogador que está parado praticamente há 30 dias. Então vocês têm que entender uma coisa, que quando o jogador sai do departamento médico, ele pode estar pronto para jogar, mas falta muita coisa, principalmente o ritmo de jogo. E a gente tem mudado bastante a nossa equipe por problemas de lesões. Então eu tenho aproveitado mais o pessoal que tem um certo ritmo de jogo, que vem jogando mais, do que colocar jogadores jovens na equipe, e mais o pessoal que está saindo do departamento médico sem o ritmo de jogo. Isso é muito perigoso. Então, infelizmente, o PP, ele treinou normalmente essa semana, mas ontem ele falou para a gente que estava totalmente sem confiança. Hoje, novamente, ele ainda está com medo da lesão dele. Então, não adianta você colocar em campo um jogador que não tem as mínimas condições, principalmente em termos de cabeça, confiança zero. Ele ainda sente também um pouquinho mais abaixo da lesão. Então não tinha por que a gente arriscar colocar o PP e perder ele de repente. Com certeza iríamos perder ele por mais 3, 4. E o Reinaldo está voltando aos poucos. Então, mas não é só esses 2 jogadores. A gente precisa que os jogadores saiam do departamento médico. Então não é fácil a cada partida você montar uma equipe, mudar, ter que depender sempre dos garotos. Os garotos têm nos ajudado bastante, mas falta aquele entrosamento, falta aquela experiência, que muitas vezes a gente peca e o adversário se aproveita disso. Então, o mais importante de tudo agora é a gente procurar tirar esses jogadores do departamento médico e fazer com que eles possam nos ajudar nas próximas rodadas. Renato, deu para ver que você não gostou nada do jogo de hoje. Lembro que recentemente você chegou até a falar que a atuação naquela noite tinha sido uma das piores sob seu comando. Qual a sua leitura para que essa equipe atual do Grêmio, com os problemas que tem, oscile tanto dentro de uma mesma partida? Tenha baixos, muito baixos, que a gente vê até mesmo um desespero seu ali na beira do gramado tentando se comunicar, e alguns momentos altos. O que tem acontecido que você consiga diagnosticar para que isso ocorra com tanta frequência como tem ocorrido nos últimos jogos? O primeiro tempo, a falta de entrosamento, os garotos com os demais jogadores. Deixamos o adversário jogar, damos espaço, as linhas ficaram muito longe uma das outras, o adversário se aproveitou, a gente demorava para encurtar, para diminuir, e o adversário foi crescendo na partida, foi criando, e no momento que a gente recuperava a bola, a gente não tinha velocidade para sair no futebol. A velocidade ela é importantíssima. E é por isso que eu tenho conversado com o presidente, tenho conversado com a diretoria. A gente tem que ver direito no meio do ano, quando abrir a janela, a gente precisa de 2, 3 jogadores de velocidade. Se o Grêmio quiser brigar por alguma coisa esse ano. Então a realidade é essa. A gente não vai ficar tapando o sol com a peneira, não. Aí cai sempre no problema financeiro. Bom, aí a gente também tem que decidir o que o clube quer. Brigar por alguma coisa ou não gastar e não brigar por nada. A realidade é essa, entendeu? Isso a gente tem trocado bastante ideias, a gente tem conversado e vamos aguardar essa janela. E até a janela, o nosso grupo é esse, em qualquer clube,
pelo menos onde eu trabalho, eu gosto de jogadores que tenham velocidade no momento que a gente recupera a bola, e isso a gente peca bastante. E é por isso que o adversário tem conseguido jogar praticamente dentro do nosso campo, porque no momento que a gente recupera a bola, a gente não tem essa velocidade para sair. Fiz algumas mudanças, gostaria de poder mudar 7 outros jogadores, mas a regra não permite. Eu ia mudar 5, como era a minha vontade no intervalo do jogo, ou mesmo no primeiro tempo, mas eu não gosto de fazer isso, que parece que eu estou jogando o jogador contra o torcedor. Eu entendo o lado do torcedor mais do que ninguém hoje, porque se eu estava irritado, o torcedor tem todo o direito. E procurei mudar no intervalo do jogo, voltamos um pouco, conseguimos virar uma partida difícil, mas, como falei, num erro coletivo, um erro infantil, digamos assim, nosso, nós demos um empate, onde o nosso maior problema, volto a repetir, é a velocidade, e os jogadores estão entregues ao departamento médico. A cada partida a gente vai perdendo jogadores, e aí as opções que o treinador tem também vão diminuindo. Renato, você falou agora sobre entender, né, o torcedor que se manifestou durante a partida e também no final do jogo contra o Bragantino. Em determinado momento você falou, né, sobre a questão Thiago Santos, né, um jogador que acabou sendo vaiado, e você falou sobre a questão do pessoal, do jogador, enfim. Como lidar com o Diogo Barbosa, que sai vaiado deste jogo, alguns torcedores apontando falha deste jogador no gol de empate da equipe do Bragantino no 3-3, e também sobre o primeiro tempo, né? O Bragantino atacou muito pela direita, pelo lado esquerdo de defesa do Grêmio. Como você encara mais uma vez lidar com esse problema de ter um jogador vaiado aqui na arena? A gente sempre procura trabalhar o jogador, a cabeça do jogador, para que ele possa desempenhar o melhor futebol, né? Eu volto a repetir, eu entendo o torcedor, mas o nosso grupo é esse, nós temos vários problemas, vários jogadores entregues ao departamento médico, por isso que é importante a nossa velocidade. Muitas vezes o lateral adversário vem. Eu não gosto de ter os meias pelas beiradas, porque são jogadores que não têm a característica de correr atrás do lateral adversário, e por não ter essa característica, eles acabam voltando e acabam cansando, porque não é a característica deles. E no momento que a gente recupera a bola, muitas vezes a gente não tem a força e não tem a velocidade para sair de trás. Então, os problemas que é mole de ver, entendeu? Então, é por isso que eu digo que, na abertura da janela, o Grêmio tem que decidir o que ele quer. Ou traz jogador de velocidade para a gente brigar por alguma coisa esse ano, ou, bom, então vai ser isso aí até o final do ano. Renato, você disse, né, que o Grêmio hoje, apesar do empate, merecia ter perdido pelo adversário. Eu falo isso pelos números, porque eu venho aqui e vejo sempre os números das conclusões contra, a favor. Isso tudo eu vejo lá antes de chegar aqui na entrevista. E o Bragantino foi melhor do que a gente em todo sentido. Não adianta eu vir aqui mentir para vocês inventar alguma coisa. A realidade foi essa. Mas pode fazer a tua pergunta. Então, e no segundo tempo, o Grêmio melhorou em relação a ele mesmo do que no primeiro, tanto que conseguiu ficar à frente no placar. E você fez uma substituição, duas, mas de um jogador que tem sido decisivo em certos momentos, que é a entrada do Everton Galdino na equipe. Também entrou o Zinho. Os dois acabaram entrando naquele momento. O que o Everton Galdino conseguiu te entregar mais do que o Vina, que foi uma das trocas que você acabou fazendo? O Galdino, por um lado, e o Zinho ganhou em velocidade no momento que a gente. Os laterais do adversário não se criaram tanto, porque eles têm essa característica de voltar com eles. Isso é fundamental. Então, eles não faziam 2 contra 1 em cima do meu lateral. Então, isso foi fundamental, eles não se criaram tanto, e nós tínhamos principalmente a velocidade para sermos de trás, principalmente com o Zinho. Mas é um jogador ainda que a gente vem lapidando ele. É o único jogador praticamente que a gente tem de velocidade. Então foi por isso. A gente diminuiu as chances dos laterais adversários chegarem próximo da nossa área para fazer 2 contra 1. E nós tínhamos a força para a gente poder, no momento que a gente recuperava a bola, contra-atacar. De tudo foi a gente virar esse jogo difícil para a gente. Estava sendo bastante difícil. Conseguimos virar. Mas é o que eu falo. Aí, por um erro de todo mundo, um erro infantil, a gente se deu empate, mesmo não merecendo vencer. Mas era importantíssimo esses 3 pontos para a gente.
Ô Renato, o Bruno Alves, quando passou aqui, falou com a gente que o Grêmio principalmente sofreu no primeiro tempo porque não teve a bola. O Grêmio é um time que gosta de jogar com a bola e você também gosta muito, fala muito disso, que você gosta que seu time tenha a bola. Só que situações como essa que aconteceram hoje vão acontecer bastante no Campeonato Brasileiro, inclusive o próximo jogo, né, contra um time que gosta muito da bola, né, o Palmeiras dentro de casa. Você vai intensificar isso, achar uma outra maneira também do time jogar quando não tem a bola, e isso tem te preocupado? Mas a tua pergunta é boa, mas é exatamente isso. O problema é que a gente gosta da bola, eu gosto que o meu time tenha posse de bola, mas o problema é quando a gente perde essa bola. A gente demora muito para diminuir o adversário. E no momento que o adversário vem para dentro da gente, a gente volta, tem jogadores que não têm as características de correr atrás do lateral adversário, e muitas vezes eu não tenho esse jogador na marcação e não tenho esse jogador na frente, porque não tem a velocidade para chegar. Então o adversário prensa a gente dentro do nosso campo, e aí fica difícil, principalmente hoje, além da falta de entrosamento de alguns jogadores, toda hora mudando. Esse é o maior problema do Grêmio. Você vê que todos os times do Campeonato Brasileiro, tenho assistido praticamente todos os jogos, eles sempre têm alguns jogadores de velocidade, que é fundamental no futebol hoje. É fundamental você aproveitar os espaços que o adversário também deixa para você, para contra-atacar. Então a gente está tendo esse problema, principalmente pelos lados, porque a gente tem jogadores que estão jogando por aí, principalmente do lado esquerdo, são bons jogadores, mas não tem essa característica de voltar na marcação. Renato, talvez o maior problema, né, na cabeça do torcedor gremista, especialmente agora, seja vislumbrar um bom jogo contra um Palmeiras fora de casa, já que o Grêmio tem jogado com dificuldade, com vários jogadores, às vezes até reserva do reserva, né, em algumas posições, terceiro jogador ali da posição. O que dizer para a torcida do Grêmio, né, para esse próximo jogo, onde talvez seja a pior pedreira do campeonato para o Grêmio? A gente sabe que o Palmeiras jogando em casa é muito forte, especialmente com a sua torcida e tudo mais. O Grêmio vai ter ainda muitas dificuldades em relação à escalação, provavelmente. Queria que tu falasse um pouco sobre esse próximo jogo. A gente sabe que ele não está aqui ainda, mas ele está muito próximo. Sim, na próxima quarta-feira, mas não tem jogo fácil do Campeonato Brasileiro. Às vezes se pega um osso mais duro, inclusive, que é o que vai acontecer na próxima quarta-feira. Não que a gente teme qualquer adversário, a gente não teme, a gente respeita todos eles. O problema é que todos eles vêm jogando praticamente completos, e a nossa equipe vem jogando muito desfalcada. Às vezes, quando você perde um ou dois jogadores, não tem problema. Você mesmo falou, por exemplo, na lateral direito, nós temos o nosso terceiro lateral jogando. Entendeu? Os nossos volantes, praticamente, tem 3, 4 volantes entregues ao departamento médico. Então, isso faz falta. Faz falta porque são jogadores de qualidade. Não que os outros não sejam, mas você não ter as opções, fica difícil. Aí você ter que depender sempre dos garotos. Entendeu? O Mila mesmo hoje saiu por quê? Ele estava com câimbras. Isso vocês não sabem, mas eu converso com o jogador. Ele estava com câmbio e teve que sair. Tive que colocar praticamente um zagueiro ali por causa da bola aérea desse. Não como terceiro zagueiro, mas sim como volante, que ele já vem treinando ali, que é o Gustavo, carioca, né? Então são coisas que eu vou ter que ficar inventando, ajeitando, entendeu? Porque a gente precisa tirar esse jogador do departamento médico, a gente precisa estar com a força total para que eu possa ter mais opções. Mas no meio do ano, que fique bem claro, é fundamental o clube trazer 2, 3 jogadores de velocidade para o lado, mas jogadores que eu digo a nível do grupo do Grêmio, entendeu? Porque a gente entende a parte financeira do clube, a gente vem fazendo, vem entendendo, mas um clube como o Grêmio, que veio da segunda divisão, está na primeira divisão, acho que o nosso torcedor merece que a gente possa brigar por coisas esse ano aqui. E para você brigar por coisas, você tem que gastar. Não adianta. Então tem a opção A e a opção B. Se gasta, se briga por alguma coisa. Não se gasta, aí eu vou entender o lado financeiro do clube também, mas que fique bem claro. Não exijam que o Grêmio vai ser campeão brasileiro, não exijam que o Grêmio vai ser campeão da Copa do Brasil. Vamos ser bem claros. Não vamos iludir torcedores. Tiver esses jogadores, a gente pensa grande. Se esses jogadores não vierem, bom, eu estou dando a minha palavra que o Grêmio não vai ganhar a Copa do Brasil e não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Se alguém acha que vai ganhar, eu não vou iludir ninguém. Ponto. Renato, como
a janela fica só para o segundo semestre, as soluções do momento são as que estão em casa já. E eu queria te questionar se daqui a pouco te passa pela cabeça retornar a essa formação que você usou no segundo tempo com o Zinho e Galdino, que, como você mesmo explicou aqui para a gente agora, ter esses jogadores de mais força e velocidade pelo lado te ajudam na hora de defender e também te oferecem esse contraveneno para o adversário. Daqui a pouco é o momento de tentar voltar aquele estilo mais antigo que você já utilizou no Grêmio, de ter esses dois jogadores de lado de mais velocidade? Bom, vamos pensar, a gente tem o treinamento de amanhã, de terça-feira, calma nessas horas, vamos ver se a gente consegue tirar alguém do departamento médico, mas é aí que eu falo, aí sai do departamento médico a gente já tem um problema. Aí o torcedor acha que o cara está 100%, mas muitas vezes ele não está 100%, principalmente em termos de ritmo do jogo, que para o jogador é complicado a falta de ritmo do jogo. E principalmente jogando num campo sintético. Então isso tudo passa pela minha cabeça, vou procurar fazer o melhor possível na próxima quarta-feira, mas é importante também ter pelo menos uns 2 jogadores que saiam do departamento médico para nos ajudar. Obrigado, Renato. Obrigado, pessoal. Amanhã, 4 da tarde, reapresentação no CT, tá bom?